No Brasil, hoje, a inteligência artificial não é uma coisa só. A mesma tecnologia está criando dois mundos completamente diferentes. Para algumas pessoas, ela abre portas, cria oportunidades. Para outras, ela se torna mais uma barreira. E tudo isso depende basicamente de quem você é e de onde você vem. Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada em duas histórias. De um lado, a gente tem o Lucas, que mora em Pinheiros, um bairro nobre de São Paulo. O algoritmo do banco aumenta o limite de crédito dele para R$ 15 mil. Do outro lado da cidade, a gente tem a Fernanda, lá do Capão Redondo. O mesmo algoritmo nega o crédito para ela. Um algoritmo, duas realidades. Dois Brasis. Vamos começar por uma área bem sensível: o sistema de justiça. É aqui que a IA, principalmente com reconhecimento facial, está sendo usada com consequências que são imediatas e muitas vezes bem graves. Essa história, infelizmente, não é novidade. Ela se repete em vários lugares do país. Agora, para tentar lidar com isso, surgiu um novo protocolo federal que tenta colocar ordem na casa. Sabe, regular o uso de IA nesses procedimentos para evitar que esses erros continuem acontecendo. E o que essa regulamentação faz na prática? Bom, ela cria algumas regras para as polícias. Exige, por exemplo, rastreabilidade, ou seja, tem que ser possível saber como a IA chegou àquele suspeito. E também exige diversidade nas fotos que o sistema mostra, para não acontecer de apresentar só pessoas com as mesmas características, o que a gente sabe que aumenta muito a chance de erro. E aqui a gente tem uma chave para entender a raiz do problema. A filósofa Lélia Gonçalves falava sobre o racismo por denegação. É exatamente isso. Um sistema que parece super técnico, neutro, matemático, mas que na verdade só está automatizando os preconceitos que já existem na nossa sociedade há séculos. Ele não inventa o racismo, ele o torna mais eficiente. Então a grande dúvida que fica é: essas novas regras vão realmente proteger os direitos das pessoas? Ou elas vão acabar servindo só como uma espécie de carimbo legal, sabe? Para legitimar uma vigilância que continua sendo direcionada para as mesmas comunidades de sempre. As comunidades negras e periféricas. Agora vamos sair da justiça e entrar no mundo do trabalho, porque lá os impactos económicos da IA também estão longe de ser iguais para todo mundo. E olha só, a gente encontra o Lucas e a Fernanda de novo. Na mesma cidade, um está ganhando muito bem para criar a tecnologia de IA. Enquanto isso, o trabalho da outra está sendo otimizado, uma palavra bonita para dizer substituído, por essa mesmíssima tecnologia. R$ 22 mil. Esse é o salário mensal que um engenheiro de IA especializado pode ganhar no Brasil hoje. É uma profissão que está super em alta. E aqui, 3.500. É o salário de uma assistente administrativa, uma das funções que estão mais na mira da automação. Essa tabela aqui é fantástica porque ela mostra o fluxo do dinheiro. Uma empresa contrata um profissional por 22 mil para criar um sistema que elimina, digamos, 3 postos de trabalho de 3.500. Na prática, o dinheiro que antes ia para 3 famílias de uma comunidade agora se concentra em uma pessoa só. E o que sobra, claro, vira lucro para os acionistas. E é aqui que o pensamento de Lélia Gonçalves, com o conceito de americanidade, nos faz uma pergunta fundamental. Isso é progresso? Ou é só a mesma lógica de sempre? A lógica colonial de extração, mas com uma roupagem tecnológica. A riqueza continua sendo tirada da base para se concentrar no topo. Então a pergunta que não quer calar é: quem tem seu trabalho automatizado vai ser treinado para essa nova economia ou vai ser simplesmente descartado? De quem é essa responsabilidade, afinal? E essa divisão, essa fratura, ela aparece também num lugar muito íntimo, muito pessoal, na nossa saúde. Pensa bem, na saúde, a IA pode ser uma ferramenta incrível que libera o tempo do médico para ele de facto cuidar do paciente, como acontece com o Roberto numa consulta particular. Ou ela pode virar uma desculpa para acelerar tudo, transformando o cuidado em um processo mecânico, como na consulta de 15 minutos da Dona Maria no SUS. E a tecnologia está chegando com força. A grande maioria das instituições de saúde no Brasil ou já usa ou está planejando usar IA, principalmente para otimizar coisas como agendamentos e tarefas administrativas. Mas, e aqui que está o ponto-chave: 67% das clínicas admitem que não conhecem a jornada completa dos seus próprios pacientes. Ou seja, estão implementando uma tecnologia de otimização sem nem entender direito o ser humano que elas deveriam estar cuidando. E aí a gente volta para o essencial, para a pergunta da Dona Maria. Ele me ouviu? Essa pergunta não é sobre eficiência, sobre dados, é sobre presença, é sobre ser escutada, é sobre cuidado humano. E isso
Nenhum algoritmo no mundo consegue substituir. Bom, a gente viu esses padrões se repetindo na justiça, no trabalho, na saúde, e isso tudo leva a gente para a pergunta mais importante de todas. Afinal, quem é que decide as regras desse jogo? Quem governa essa tecnologia? No Brasil, a tentativa de regulamentação está vindo em duas camadas. Pensa assim. Uma lei, o PL 2338, diz o que a IA pode ou não pode fazer. Fala de direitos, de riscos. E uma outra proposta, o CIA, define quem vai ter o poder de fiscalizar tudo isso. E, para colocar essa estrutura de pé, estão propondo criar um monte de comitês. Um Conselho Principal, o CBA, um Comitê de Regulação, o CRA, um de especialistas. A ideia, no papel, é boa. Juntar governo, sociedade, cientistas, para tentar equilibrar os interesses de todo mundo. Mas o ponto nevrálgico, a questão de $1 milhão, é essa aqui. A proposta de incluir as pessoas afetadas nesse processo. Será que a voz de quem realmente sofre o impacto da tecnologia no dia-a-dia vai ser ouvida? Ou vai ser só para inglês ver, um gesto simbólico? Porque no fim do dia, essa discussão toda não é sobre tecnologia, não é sobre códigos nem algoritmos, é sobre poder. É sobre as estruturas de poder que essa tecnologia ou vai reforçar, ou, quem sabe, ajudar a transformar. Isso nos deixa com uma reflexão final bem provocadora. Será que o Brasil consegue fazer da regulação da IA um ato de quilombo? Ou seja, um ato de resistência, de cuidado com a comunidade, de reparação histórica? Usar a tecnologia não para aprofundar as velhas feridas, mas para começar a curá-las. A escolha está sendo feita agora, nesse exato momento.